Como está o Santos no pós-Super Mundial? E aí galera, tudo bem? Eu sou o João Frederico, do Sai Jogando. Já se inscreve no canal, em todas as nossas redes sociais. Bom, o Santos volta do Super Mundial, quer dizer, volta da pausa do Super Mundial, com um jogo muito difícil já contra o Flamengo. E, bom, era uma missão quase impossível ganhar do Flamengo, mas o time do Kleber Xavier conseguiu essa missão. E num jogo que não foi mil maravilhas pro Santista, só que, considerando a situação atual do time, foi maravilhoso. E era quase impossível essa vitória, e a gente conseguiu esses 3 pontos que a gente estava precisando. Bom, o Santos veio com o Brasão no gol, o Escobar improvisado na lateral direita. Não é a primeira vez que o Kleber Xavier usa ele na lateral direita, o que mostra uma deficiência, né, nesse setor do Santos, porque o cara é lateral esquerdo, tá jogando trocado e mesmo assim consegue ser titular. Bom, o Basso, Luan Pérez na zaga, na outra lateral Souza, que é um menino da base muito bom, que inclusive tá jogando na posição de origem dele, lateral esquerdo, e o Escobar que foi pra direita. Rincon, Zé Rafael no meio campo, Guilherme, Neymar, Barreal e David Washington lá na frente. Bom, esse é um time normalmente que o Santos usa. O Roleiser estava cumprindo suspensão, então acho que era o melhor time possível para enfrentar o Flamengo, era esse mesmo. Com Zé Rafael e Rincon podendo voltar jogando, fazendo uma linha de 3 zagueiros, então foi interessante. Bom, o Santos resumindo, fez um jogo muito digno, porque o Flamengo é o melhor elenco do Brasil, a gente sabe disso. E levando em consideração o que o Santos tem à disposição, não vejo como não tinha como ser melhor essa volta do Super Mundial, né? A discrepância no jogo foi a posse de bola, o Flamengo ficou com 76, se eu não me engano, o Santos com 24. Mas no resto das estatísticas o Santos não deveu em nada, o Flamengo conseguiu atacar, conseguiu defender bem. O que foi o ponto positivo, né, na partida do Santos foi a defesa, que é muito inconstante, mas conseguiu segurar o ataque do Flamengo. Eu sei que estava sem o Pedro, mas mesmo sem o Pedro é um baita time, um baita ataque. E o Santos com essa zaga limitada conseguiu segurar o Flamengo. Óbvio, sofreu a pressão, mas conseguiu rebater o time carioca na mesma moeda. Então, resumindo, o Santos fez um jogo justo, um jogo digno. Não tinha como vencer o Flamengo se não fosse dessa forma, jogando mais atrás e aproveitando quando tivesse chance. Bom, enquanto as substituições, foi a estreia do Robinho Júnior, que já deu pra ver que a torcida apoiou ele. E dá pra ver que ele não é qualquer jogador, né, que estreia contra o Flamengo, entra antes do gol do Santos, então entra no 0-0, uma baita estreia, né, deve ter sido muita pressão pra ele, mas isso foi um ponto positivo no Kleber Xavier, né, que depositou confiança nele e botou o menino pra jogar mesmo contra o Flamengo, que é o melhor time do Brasil. O Ilharão, eu acho que foi uma ótima contratação do Santos, mas ele jogou muito pouco, não deu pra avaliar direito. O Pituca ali não fez nada, como de costume dele, não ajudou, mas dessa vez também não atrapalhou. Então, é um ponto positivo, talvez, não sei. E o Bom Tempo, ele entrou meio mal nesse jogo, mas ele é um jogador muito bom, ele é o melhor jogador no banco do Santos. Eu não sei porque ele é banco, a minha maior crítica pro Kleber Xavier é essa. Não sei porque ele não bota o Bom Tempo de titular. Ele nunca botou. Desde que ele chegou no Santos, o Bom Tempo nunca começou o jogo como titular. E isso pra mim me incomoda um pouco, porque o Bom Tempo parece que ele tem mais recursos do que alguns jogadores aí que na mão do Kleber Xavier jogam de titular. Mas tudo bem. Esse foi o primeiro jogo do Santos na volta do Super Mundial. O segundo jogo do Santos na volta do Super Mundial foi contra o Mirassol. Então o Santos vinha de uma vitória excepcional contra o Flamengo. E o Kleber Xavier faz isso, né?
faz alterações no time titular sem o menor sentido. A gente vinha de uma vitória impossível de fazer contra o Flamengo. E o cara consegue me tomar 3 gols do Mirassol. Vamos lá. As alterações no time titular foram Pituca, que não joga bem há mais de um ano. Bota o Pituca no lugar do Rincon. Faz a estreia do Igor Vinícius no lugar do Escobar, que eu já falei. O Escobar improvisado de lateral direito é melhor que qualquer lateral direito do Santos. Tudo bem. Zé Ivaldo no lugar do Basso. Muda 6 por meia dúzia, né? Os dois são horríveis. Só que o Zé Ivaldo, segundo o Kleber Xavier, ele usa ele para defender bolas aéreas. O Santos tomou os 2 primeiros gols de bolas aéreas. Ou seja, ele não cumpriu o papel dele. E o Roleiser no lugar do David Washington. Essa mudança já era esperada no time, porque o Roleiser contra o Flamengo estava suspenso. Só que o que acontece? Com a saída do David Washington, o Neymar ele vai de falso 9 nesse jogo contra o Mirassol. E o Roleiser vai no lugar do Neymar. Só que o que acontece? O Roleiser jogou muito mal nesse jogo. Muito, muito mal. Não conseguiu fazer o que ele normalmente faz. Ele é um bom jogador, dá pra ver que ele tem a técnica, ele é muito melhor que a maioria dos jogadores do Santos. Só que o Neymar vinha buscar a bola lá atrás. Voltava o campo inteiro, pegava a bola atrás do meio de campo. E conseguia trazer a bola pra frente, porque ninguém tava conseguindo fazer isso. Só que quando chegava lá na frente, ou no Guilherme, ou no Barreal, eles cruzavam a bola e não tinha ninguém na área. Porque era tecnicamente pro Neymar estar lá. Mas não tinha ninguém, porque ele ia lá buscar a bola. Então, as alterações do Kleber Xavier foram totalmente sem sentido, na minha visão. E ele é o maior culpado dessa goleada que o Santos sofreu pro Mirassol, com certeza. Bom, aí vamos lá. O primeiro tempo o Santos sofreu, essa é a verdade, sofreu pro Mirassol. Só não tomou gol porque o Brasão é um baita de um goleiro que faz milagre todo jogo. Todo jogo o Brasão é o personagem principal do Santos. Isso fica claro quando você olha os melhores momentos. O Brasão, todo jogo do Santos ele faz uma defesa milagrosa. E o goleiro ser o melhor jogador do seu time todo jogo é uma característica de um time que não tá sabendo jogar pra frente, né? Não sabe se defender e muito pior, não sabe atacar. Porque o Brasão, até quando o Santos ganha, é o melhor em campo. É impressionante. Aí vamos lá, primeiro tempo o Santos sofreu, então. Quando a gente vai pro segundo tempo, continua a mesma coisa do primeiro, o Santos sem atacar, sem criatividade. Ninguém jogou bem, essa é a verdade. Ninguém jogou bem no time do Santos. Tirando o Brasão, né? Que tomou 3 gols e ainda conseguiu ser o melhor em campo do Santos, né? Aí vamos lá, então. O Kleber Xavier decide colocar o Tassiano no segundo tempo. Acho que não tava nem na metade do segundo tempo. Talvez estivesse. Mas tudo bem, coloca o Tassiano. Não sei porquê, né? Um jogador caro, que não fez nada ainda no Santos. Sempre que ele entra em campo, parece que ele não toca na bola. Dessa vez não foi diferente. Entrou em campo e o Santos tomou 3 gols. Óbvio que não é culpa só dele. Mas só que o cara entra em campo e o Santos toma 3 gols. O cara não tem clima nenhum com a torcida. Foi um jogador caríssimo. Bom, as alterações do Kleber Xavier, além do time titular que ele colocou, e as alterações foram ridículas. A única coisa boa que ele faz é botar o Robinho Júnior, mas aí ele bota o menino quando já tá 3-0. Não vai mudar muita coisa, né? Bom, esse é um jogo pra pagar. Com certeza vai ser o pior jogo do Santos no ano. Eu espero que seja, né? Porque se for pior que isso, vai ficar difícil. Então desse jogo não tem muita coisa pra tirar, não. Foi um jogo patético. E foi um vexame, né? Um vexame do Santos e um vexame pro Kleber Xavier, que ele pegou uma vitória que era pra impulsionar o time e conseguiu fazer isso. Tomar um 3-0 do Mirassol. Bom, agora vamos pro último jogo do Santos nessa volta do Super Mundial. Foi contra o Inter. Ontem o Santos enfrentou o Inter na Vila. O Kleber Xavier deve ter escutado as críticas feitas no jogo do Mirassol e voltou para a formação que tinha usado contra o Flamengo, o que ele tinha que fazer mesmo. Só que o Guilherme, em menos de 10 minutos, ele machucou e o Barreal já entrou. Inclusive entrou muito mal. Mesmo entrando no começo do jogo, jogou mal o jogo inteiro. Aí vamos lá. O primeiro lance de impacto mesmo no jogo, que foi antes dos 10 minutos também, se eu não me engano, foi o gol do Inter, que o Brasão saiu muito estranho. Só que é o Brasão, não tem como criticar ele. Ele é o menor dos problemas que o Santos tem. E acontece também, não tem como pedir pro cara fazer milagre todo jogo. Alguma hora ele ia falhar, normal. Mas também foi uma falha do Escobar, que agora voltou a ser titular.
tava jogando improvisado de novo na lateral direita, mostrando a deficiência que o Santos tem na posição, né? Só que ele tomou uma bola nas costas que não dá pra tomar. O jogador do Inter apareceu livre dentro da área, ele deu um toque, ele conseguiu deixar o brasão no chão e só empurrou a bola pra dentro do gol porque tava livre, ele tava totalmente livre. Aí beleza, 1-0 no placar. O Santos, pelo que eu me lembro agora, teve uma chance de fazer o gol de empate no primeiro tempo, foi com o David Washington, que ele chutou uma bola na trave, que ia ser um belo gol com um passe de calcanhar do Neymar na entrada da área. O David Washington chutou na trave, quase o Santos empata no primeiro tempo. Mas, pelo que eu me lembro, foi isso, mais ou menos. O Santos atacou um pouquinho, o Inter conseguiu uns contra-ataques, que depois que fez o gol ele voltou um pouco mais, não atacou tanto. Mas o primeiro tempo foi bom, foi ataque do Santos, ataque do Inter, ataque do Santos, ataque do Inter, mas nenhum com muito perigo, tirando esse que eu falei. Bom, aí o Santos voltou pro segundo tempo muito bem. Fazia tempo que eu não vi o Santos jogando tão bem, porque contra o Flamengo a gente não atacou tanto quanto a gente fez. Agora contra o Inter, né? Foi bem interessante de ver. O Santos atacou durante quase meia hora, atacou bola na trave. Atacou cabeçada no Neymar, o goleiro do Inter pegou. Tava atacando. Teve uma bola que o Thiago Maia, eu acho, tirou em cima da linha. O Santos atacou. O gol tava pra vir, o gol. Só que aí em um contra-ataque, que o Inter tava produzindo bastante esses contra-ataques, né? Só que em um deles, o Escobar colocou a mão na bola num cruzamento que, pô, foi um pênalti muito infantil, uma mão muito infantil. E o Escobar de novo, né? Que, pô, no começo do campeonato ele era o jogador da linha de zaga mais elogiado do Santos, e hoje ele acabou errando 2 vezes, mas faz parte também. Mas eu coloco um pouco da derrota na conta dele, porque o Santos não tava jogando pra tá perdendo, tava jogando pelo menos pro empate. E aí ele acaba colocando a mão na bola, e o Inter faz 2-0, infelizmente, né? Então, depois dos 2-0, o Santos morreu um pouco. Deu uma diminuída forte na produção de jogadas. Deu uma desanimada, claramente deu uma desanimada. Não só os jogadores, como a torcida na Vila desanimou, claramente. Só que aí, já nos acréscimos, depois de algumas substituições do Kleber Xavier, que hoje, mesmo o Santos tendo perdido, eu achei boas substituições. Ele colocou o Luca Meireles no lugar do David Washington, não botou o Tiquinho não joga. Botou o Robinho Júnior de novo, que impressionante que ele sempre entra bem. Jogou 3 jogos, as 3 ele entrou bem. E o Bom Tempo, que de novo, é um baita jogador, eu não sei porque ele não é titular. Foi convocado agora, inclusive, para a seleção. Sub-20, acho. Sub-21, né? E esses 3, Luca Meireles, Robinho e Bom Tempo, estavam fazendo umas jogadas junto com o Neymar, que era literalmente as jogadas dos meninos da Vila. E o Santos estava conseguindo produzir, só que agora já estava nos acréscimos. Em uma dessas jogadas, a bola sobrou na área, e o Barreal, que eu já falei, estava jogando mal demais, ele conseguiu fazer um gol e diminuiu, né? 2-1 agora. E o Santos continuou. Nesses 5 minutos finais, parecia uma eternidade para os jogadores do Inter, porque o Santos só deu Santos nesses 5 minutos. E de novo, os 4 jogadores que eu falei, os meninos da Vila atacando, e o Inter conseguindo se defender. E aí chegou no último lance do jogo, pro Santos perder com um requinte de crueldade na Vila. O Neymar chuta uma bola de primeira assim, pega na veia com a perna esquerda. A bola passa do goleiro do Inter, bate na trave, pinga 2 vezes na linha e não entra. Não entra. O Neymar até sai comemorando, ele quebra a bandeirinha. Os torcedores na Vila acharam que tinha sido gol. Eu, em casa, achei que tinha sido gol. E a bola não entrou. Então, pô, se o Santos jogasse desse jeito, nesses últimos 5 minutos, todo o jogo, pô, seria muito, muito diferente a situação do time. Nesses últimos 5 minutos, o Santos jogou muito bem. Jogou muito bem. Só que não adianta jogar 5 minutos bem, né? O jogo tem 90 minutos. E é impressionante que, além de jogar muitas vezes mal, com peças boas, porque o time do Santos não é ruim. A gente tem peças boas. É impressionante que a gente tem muito azar também. É muito azar. Essa bola não ter entrado, é muito azar. E dá pra ver que a torcida consegue se prender nesses lampejos de jogadas. Porque de vez em nunca o Santos tem esses lampejos
E isso ainda dá esperança pra torcida. Porque o Santos não é um dos 4 piores times do Campeonato Brasileiro. Não era pra estar nessa situação. Eu não acho que era pra estar brigando lá em cima, mas eu não era pra estar brigando lá embaixo também. Então, são esses brilhos de vez em nunca que faz a torcida ainda ter esperança de melhorar, né? Os próximos jogos do Santos. Resumindo, né? O jogo do Santos não foi bom, só que teve 20, 25 minutos que o Santos jogou bem. Resumindo, foi isso. Mas por ter sido dentro de casa, ter perdido praticamente com um confronto direto, né? Que o Inter, se o Santos ganhasse, acho que empatava com o Inter em pontos. Então precisava ter ganho, não ganhou. Levando em consideração isso, os próximos jogos é contra o Sport fora de casa e Juventude dentro de casa. Pô, tem que fazer 6 pontos nesses 2 jogos. Porque se perder pro Sport ou perder pro Juventude, a situação que já tá complicada vai piorar muito mais. Então é isso. Valeu, deixa o like e é nóis. Falou.